Então, sétimo ano, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou falar para vocês o percurso 7. Ele começa na página 62. Esse percurso, ele fala sobre a população e o trabalho, né? E voltado para mulheres, crianças e idosos. Então vamos lá, na primeira parte que eu vou falar para vocês é que a gente tem a população de acordo com os setores de produção, né? A população é de acordo com os setores. Quais são os setores? O primário, o secundário e o terciário. Tá? O que seria cada um deles? Vocês já devem ter visto que o setor primário é aquele que envolve atividades da agropecuária, extrativismo, a pesca, a silvicultura. O secundário envolve as atividades industriais, né, principalmente, e a construção civil. E o setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. Tá? Como é que seria isso, a prestação de serviços? Setor bancário, a parte administrativa, saúde, educação, a parte de transporte, telefonia. Então, são esses três fatores, né, que envolvem o setor primário, secundário e terciário. Alguns especialistas, né, eles falam que já temos o setor quaternário, né, que são as atividades também humanas, porém que são voltados especificamente para o setor da tecnologia, beleza? Então, tudo que for voltado para a tecnologia, informação, a parte da comunicação, tudo que tem, né, esse mercado faz parte desse setor quaternário. Não são todos os lugares que vocês vão ver essa parte, beleza? Aqui, ó, uma parte do setor, ó, uma imagem. Existe a distribuição da população, né, e de acordo com os setores dessa produção, né? De acordo com a população economicamente ativa, né, quem pega esses dados e informações, como eu já falei para vocês aí, IBGE, o que seria isso, a P, a população economicamente ativa? São um conjunto de pessoas, de indivíduos que estão trabalhando, né, ou estão em busca de emprego. Por quê? Esse potencial de mão de obra, ele vai ajudar muito para a economia do país, tá? Então, por que é importante a gente saber a P? Porque a gente vai saber, mais ou menos, a participação da população economicamente, tá, em um país. Então, esses dados, ele vai avaliar, né, um país para que possa saber o seu planejamento socioeconômico, tá? No Brasil, a população trabalhadora, ao longo desses censos demográficos, né, eles vão fornecendo vários elementos para compreender as mudanças de toda a economia do Brasil. Tá? Ó, a partir de 1940, para vocês terem uma ideia, a cada 100 pessoas que fazia parte da PEA, aproximadamente 70 estavam trabalhando no setor primário, 10 no setor secundário e 20 no setor terciário. Isso em 1940, beleza? Esses dados aí que a gente acaba pegando a partir de 1940, né? Então a gente pode dizer que o que? A maior parte da população trabalhava voltado para o setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária, na pesca, no extrativismo, né? Tudo esses dados aí dessas informações. A economia brasileira, ele tinha como base, né, o setor primário. E aí, a gente também pode concluir que em 1940, né, a industrialização não era muito boa, né, nesse período. E por quê? Representava só 10% da população economicamente ativa. E o setor terciário só representava 20%. Então não tinha muita atividade, principalmente no meio urbano. Depois que tiveram outras pesquisas, né, nos anos seguintes, eles começaram a observar que a partir de 2015, 21,6% da população estava dedicada ao setor secundário. E mais de 64% já estava dedicado ao setor terciário. Olha o quanto teve de mudança, né, nesse período. E quando a gente fala do setor primário, ele reduziu para 13%. Então houve uma grande discrepância entre 1940 e 2015 sobre esses dados aí da população onde ela pode estar trabalhando. Tá? Então hoje, atualmente, a maior parte da população ela vive mais trabalhando no setor terciário, que é o comércio e prestação de serviços. Tá? Então, a maioria da população vive nas áreas urbanas. Isso acaba justificando, né, o motivo. Aqui tem um gráfico que mostra justamente essa mudança de 1940
até 2015. Se vocês observarem, a linha verde é o setor primário, a rosa aí é o secundário e essa mais laranja é o setor terciário. Olha o quanto houve, né, uma elevação em um setor e outros teve já um declínio, tá? Para vocês verem aqui, ó, o aumento até o declínio do setor primário. Continuando aí, outra coisa importante são as mulheres no mercado de trabalho. Só que quando a mulher começa a trabalhar, né, está no mercado de trabalho, eles acabam o quê? O número de mulheres no Brasil, ele supera o número de homens. Porém, as mulheres, ela tem os empregos mais inferiores que os homens. Por que as mulheres tem mais mulheres no Brasil do que homens? Porque a expectativa de vida da mulher é maior que a do homem. Não sei se eu já falei isso para vocês. Então, no Brasil, nós temos mais mulheres. Então, elas apresentam maior longevidade, como vocês podem observar aí. Nas últimas décadas, elas vêm entrando no cenário político, ela tem uma importância social e econômica para o país, porque elas começam a tirar aquele papel de cuidar das crianças e da casa e começou a entrar no mercado de trabalho. Então isso é importantíssimo para a PEA, isso ajudou muito, beleza? E na página seguinte ainda continua falando sobre isso. Apesar desse mercado de trabalho, grande parte das mulheres, né, elas acabam, só que elas trabalham nos seus empregos, só que a maioria delas, elas acabam o quê? Vindo em casa e também fazendo os trabalhos domésticos. Aí a sobrecarga delas acabam sendo maior do que a de um homem, tá? Aí outro percentual, um gráfico para vocês observarem, os últimos 16 anos, as mulheres ocupando nesse mercado de trabalho aí, tá? No total, homens e mulheres, a mulher ali é a cor verde. Desigualdade de rendimentos. Como eu já falei para vocês, nos últimos anos eles vêm apontando, né, uma tendência contínua na redução dessa igualdade salarial. As mulheres ainda recebem menos que os homens, só que nos últimos anos vem melhorando. O salário das mulheres já estão aproximando no salário dos homens, que elas acabam em média, para vocês terem uma noção, nos dados que eles passam aí dessas informações, a mulher recebe 77% do rendimento do homem. Então ela ainda recebe menos que um homem. Beleza? Aqui tem outros gráficos falando sobre isso, né? Só que o que ficou importante aí, que a gente acabou destacando, que a gente acaba muito interessante, é as mulheres que além, elas estão trabalhando, mas elas são chefes de família, ou seja, mães solteiras, que têm filho e sustentam a sua família. Não só o filho, muitas das vezes, ela também sustenta toda uma família, seus pais ou mães, né? E os dois juntos, e acaba assumindo o papel que seria do homem de tempos atrás. Isso vem acontecendo muito no Brasil. Aqui, ó, quanto mais escuro aí, está mostrando que as mulheres elas estão assumindo esse papel como chefe de família. Se vocês olharem a parte do Nordeste aqui, ó, e do Rio de Janeiro e Distrito Federal, são onde tem as mulheres, o maior contingente de mulheres chefes de família. Outra coisa importante que vem ajudando muito para as mulheres é a escolaridade. Elas vêm superando até os indicadores dos homens, né? Em relação ao ensino médio superior, as mulheres elas estão estudando, elas estão tendo mais qualificação, né? Então, tendo um curso superior, isso vai ajudar muito, né? Então, as mulheres ela vai ter um aumento salarial por conta do seu estudo. Que, para vocês verem, embora muitas estejam alcançando cargos de chefias em empresas públicas ou até mesmo privadas, uma parcela expressiva dessas mulheres ainda ocupa postos de trabalho com o menor nível de proteção social, ou seja, sem carteira de trabalho assinada, que é o caso de muitas trabalhadoras domésticas. A gente vê muita mulher trabalhando no meio doméstico, né? Então ela acaba não tendo seus vínculos empregatícios. Elas estão crescendo, porém ainda não está no contingente elevado e muitas das vezes elas trabalham como autônomas, tá? Mesmo elas estudando mais que os homens, né? Outro gráfico aqui, ó, as mulheres são o que está em rosa, olha aqui, de nível superior, elas ultrapassam o nível dos homens, né?
E o trabalho infantil no Brasil, né? De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que é proibido o trabalho infantil no Brasil, tá? Pode, a partir dos 14 anos, o menor aprendiz, tá? Que são os aprendizes aí que pode trabalhar. Mas no Brasil, menor que 14 anos não tiver trabalhando como menor aprendiz, é crime. No Brasil a gente tem uma Constituição que não permite isso. Apesar do trabalho infantil ter diminuído nos últimos anos, ainda existem crianças trabalhando, principalmente no interior do país, tá? Para vocês terem noção, ó, o IBGE ele pegou em 2016, tinha mais de 1,8 milhões de crianças e adolescentes com idade de 5 e 17 anos que trabalham ainda no país, ao invés de estar na escola, né? A Constituição fala que as crianças têm que estar na escola. Para ser menor aprendiz, você tem que estar estudando, né? Esses menores, além de terem uma formação escolar prejudicada, muitas das vezes eles são expostos a ambientes de trabalho que comprometem o desenvolvimento biológico e até mesmo o psicológico dela. Então, por isso que elas não devem trabalhar, porque a criança tem que estar na escola e não trabalhando para ajudar a família. Que muitas das vezes isso não acontece, né? Aí uma imagem de uma criança na rua. E outra coisa sobre a pirâmide etária no Brasil, né? A gente tem que ressaltar que esse ponto aí da pirâmide etária, ele é dividido em 3 partes, tá? Essa pirâmide etária é de 1980, a gente pode dizer que a base, a gente acaba falando que são os jovens, o meio, o adulto, e o topo, a gente acaba dizendo que é os idosos, ou terceira idade, tá? Então, como é que é classificado? De 0 a 19 anos, a gente considera ainda como jovem, beleza? De 20 aos 59 anos, ela é considerado adulto. E de 59, passando, né, de 60 em diante, é a terceira idade, ou idosos aqui no Brasil. Então, se a gente olhar a pirâmide etária do Brasil, a gente vê que em 1980 a gente tinha mais o quê? Mais nascimentos e a expectativa de vida do Brasil era menor, tá? Poucas pessoas vivendo até 80 anos. Outra coisa aí, a gente vê um outro comparativo. Em 2020 agora, essa pirâmide acabou sendo totalmente diferente. Então a gente vai ver a pirâmide etária, ela está completamente oposta. A gente está vendo que as pessoas estão tendo menos filhos, está vivendo mais e a expectativa de vida no Brasil está aumentando. E eu já disse para vocês os motivos, né? A gente sabe que as condições da saúde no Brasil tem melhorado muito, por isso que a expectativa de vida do Brasil ela tem ficado mais elevada. Então, a gente vê um comparativo aí de 2 pirâmides etárias que são completamente opostas, em anos diferentes. Tá? E, por último, a gente vai falar sobre o bônus demográfico. O que seria isso? Né? De acordo com os estudos demográficos, até 2020, ele passou por um período no qual o número de pessoas em idade economicamente ativa acabou sendo superior que o número de crianças e idosos, tá? Considerado dependentes. Esse período é chamado de bônus demográfico, tá? Então é considerado favorável para a economia de um país, pois significa, né, um maior número de trabalhadores. Então, quando a gente fala bônus demográfico, o que a gente está falando? Que as pessoas com idade ativa, né, elas acabam superando o número de crianças e idosos que não estão trabalhando. Isso chamamos de bônus demográfico. Tá? Então a gente tem que, a partir de 2020, estima-se que um aumento dessa população de idosos ela vai ter vai ser mais elevado. Então isso vai ser um problema. Quanto mais idosos no Brasil, né, vai ser problema para poder pagar aposentadoria, entre outros. Então, mas por enquanto a gente ainda está no bônus demográfico. Olha a pirâmide etária aí, ó, probabilidade para 2050, um grande número de idosos. Aí vai ocorrer um problema para os órgãos públicos. Beleza? Então é só isso. Um abraço para vocês aí. Então a gente se fala na próxima aula.